E então, para a entrada triunfal da igreja no céu. Ó igreja, ó amado, você que chegou até aqui, pense comigo. Havendo os mortos ressuscitados, os salvos vigilantes arrebatados, juntos, todos nós vamos encontrar o Senhor. Imagine a cena. Nós faremos uma formação, um cortejo, nós faremos um coral como nunca houve na terra. Existem grandes corais, o coral da igreja coreana, muitos corais que se juntam para ficar grande, lindos, belos, outros que se esmeram ao máximo para que não haja uma nota fora. Este coral, você que talvez nunca cantou um hino avulso porque tem vergonha da sua voz, porque tem vergonha de ser desafinado, naquele dia é o Espírito Santo quem colocará nos nossos lábios a música e a melodia, e nós vamos adentrar os portais celestiais louvando ao Senhor de uma maneira maravilhosa, majestosa, um grande coral. E quero te dizer mais, este coral ele vai reativar aquele coral que foi citado lá em Jó. Quando Deus pergunta para Jó, lá no capítulo 38, versículo 2, ele pergunta, onde estavas tu? E no 4 ele dá continuidade. Quando as estrelas da alva, os anjos, cantavam alegremente e os filhos de Deus juntamente rejubilavam. Ali não havia divisão dos anjos. Eles todos juntos se alegravam. Mas um dia, a terça parte deste coral foi precipitada. Ela quis estar do lado daquele que tomou partido e que levantaria um trono e seria semelhante ao Altíssimo. Foram derrubados e então o coral cessou. Um dos motivos que eu entendo que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, é que aquele povo que cantava, que se alegravam com júbilo, aquele povo que formava o grande coral, ele está esperando que se complete o número, e cada um que se arrepende é um daqueles que vai compor este coral, porque quando entrarmos no céu, nós entraremos cantando o hino da vitória, e quando juntarmos com este coral, um só coro, uma só voz, um só louvor exaltará aquele que vive e reina para todo sempre. Vale a pena a gente ter essa delícia de esperança em nossas vidas. Esta palavra soando sempre em nossos lábios, eu vou louvar a Deus, eu vou vê-lo face a face, eu vou contemplar a formosura do seu poder. E uma linda figura deste acontecimento é o casamento. Uma das figuras mais bonitas que vemos quanto a isso, quanto à entrada triunfal da igreja no céu, é o casamento. Nós temos posição de muitos arranjos, são vestidos experimentando, roupas comprando, buffet sendo contratado, adorno na igreja, enfim, é uma gama de arranjos e que nós ficamos assim, perplexos. Os corais que vão cantar estão ensaiando, os músicos se tomando as posições e se colocando. Isso eu quero te dizer que é algo maravilhoso, porque nós podemos comparar toda essa festividade de um casal, de uma família, a felicidade, a harmonia de se unirem e, segundo as Escrituras, para sempre. É nesse ponto, nesse contexto que nós devemos ver o matrimônio, o casamento. E aí, olhando para a esfera celestial, nós sabemos que é a mesma coisa. Há os querubins que esvoaçam ao redor do trono e dizem um para o outro, santo, 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 santo. Há uma harmonia maravilhosa, há um consenso maravilhoso de adoração, e nós entendemos que naquele tempo, em todo o tempo ou em toda a eternidade,
o Deus Todo-Poderoso está assentado no trono e todo o seu séquito está louvando, exaltando a sua santidade. Toda a Shekinah envolvendo, fortalecendo, exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. E nesse contexto, a gente volta aqui para a terra no casamento. E todo esse arranjo para os cânticos, os músicos, as roupas, as vestes, os ornamentos, os adornos na igreja, tudo isso sendo preparado. Aí entra o pastor, é uma figura constante, sempre no altar, sempre, em todo o tempo, assim como no céu, a atenção de todos se volta para o Todo-Poderoso. Os 4 animais, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, de tempo em tempo, tiram de si as coroas, lançam diante do altar e clamam: glória ao que vive para sempre. Na igreja, o pastor sempre está ali na posição no trono ou no púlpito, e sempre as pessoas fazem reverência ou buscam saber, conhecer, ser apacentado pelo pastor. A atenção é voltada quase que incondicionalmente em todos os cultos, a atenção, os olhos estão voltados para o pastor, assim como no céu estão voltados para o trono e para o que nele se assenta e vive para sempre. Então, qual é o paradoxo nisso no tocante ao casamento, ao matrimônio? É que naquele dia o pastor vai vestir a sua roupa, a melhor, a que ele comprou para aquela ocasião. Afinal de contas, os noivos são filhos, são pessoas que ele ama, são pessoas do convívio, são pessoas membros da igreja, enfim, são muito amados, são muito queridos, e o pastor quer, de alguma maneira, estar na boa apresentação. Aí ele compra aquele terno, a esposa não gosta, ele vai lá, troca, assim mesmo ela não gosta, ele usa aquele que ele se acha melhor, que a esposa acha que ele fica mais belo, mais bonito. Bem, olhando para isso, assim é a criação. Sempre o Todo-Poderoso é rodeado de muita glória. E aí quando chega, tempos em tempos, ele é louvado, ele é exaltado, ele é buscado em orações e súplicas e rogos por nós através do sangue e do nome de Jesus. Na terra, dia de casamento, na igreja, algo maravilhoso vai acontecer. Aí começa a entrar o cortejo, as daminhas apresentando pétalas, daqui a pouco entra o cortejo das testemunhas, dos padrinhos, as madrinhas, e os vestidos todos estão olhando, mas sempre com uma atenção nas portas, sempre com uma atenção na entrada da igreja. E de repente começa a marcha nupcial. O que acontece? Ninguém, nem mesmo as crianças, deixam de se virar para olhar para lá. E o pastor na roupa bonita? Bom, ele não é esquecido, ele é uma figura presente, mas naquele dia a atenção é toda para a noiva. Você parou para pensar, quando o apóstolo Paulo diz que toda a criação agora geme, como que em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus lá nos céus? É por isso que nós devemos lembrar sempre deste glorioso evento. Nós vamos fazer parte dele. Nós somos o séquito, nós somos o adorno, nós somos a beleza, nós somos aquilo que desperta a curiosidade na criação. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós adentraremos ali, cantando um novo hino, como nós já dissemos. Cantando o hino da vitória, louvando e exaltando o Deus Todo-Poderoso e o seu Filho, que deu a sua vida por amor de nós. Nós somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos santificados na pessoa de Jesus. Nós somos adornados pelo Espírito Santo como uma noiva se atavia para o dia das núpcias. A igreja vai estar linda, maravilhosa, um coral sem nenhum erro, nenhuma nota fora, nenhum timbre de voz saindo da sua posição. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo o regente deste coral.
e nós vamos adentrar os céus. Pare e analise. Como será glorioso quando ouvirmos o brado de toda a criação louvando a Jesus e olhando para aqueles que Ele resgatou de todos os povos, de todas as tribos, de toda a língua, de todas as nações, sem discriminação, sem discriminação de cor, porque falar de raça é um pecado até, porque a raça é raça humana, mas ali as etnias estarão todas reunidas num só corpo, representando o corpo de Cristo, majestosa, maravilhosa, e o Cordeiro. Ele então que veio ao encontro, ele vai entrar, ele dá o braço esquerdo, o lado esquerdo, a igreja acompanhando, e ele adentrando os portões celestiais, que com um brado vão se abrir, o brado que nós lemos: levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E uma outra pergunta ressoa: quem é este Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor que vive para todo sempre. É o Senhor que com o seu sangue conquistou de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os fez reis e sacerdotes, e os fez reis, e eles governarão para todo sempre com Cristo Jesus. Está preparado para este evento? Ele vai ser sem par. Até hoje, veja bem, desde que esse coral cessou de cantar, naquele dia, todo este coral cantará numa harmonia só. E o Deus Todo-Poderoso será exaltado outra vez por um coral uníssono, de voz linda, maravilhosa, celebrando a vitória de Jesus. Porque a igreja venceu, a igreja triunfou, a igreja subiu, a igreja cumpriu o seu papel aqui na terra e agora ela entra nas delícias das bodas do Cordeiro. Antes das delícias das bodas do Cordeiro, vai ter algo maravilhoso. Seremos recebidos, recepcionados, louvados pelo próprio Deus. Mas o que é ser louvado? Louvado não é aquele que se prostra? Não, aí é adorado. E Deus não adora ninguém, ele recebe adoração. Mas louvar significa proclamar os atos e os feitos de alguém. É por isso que quando nós falamos de Jesus, nós o louvamos. Quando falamos dos feitos de Deus, nós o louvamos. Mas quando a gente começa a falar de si mesmo, numa canção, num hino, aí pode ter certeza, você está trazendo toda a atenção para si. Mas aquele que louva a Deus, louva de todo o coração, dizendo que Ele é Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é santo, é majestoso. Assim, nós estamos já preparados. A nossa bagagem tem que estar preparada em todo o tempo. Nós não devemos levar alforge, nem bordão, nem aljava, nem flechas, mas nós devemos estar revestidos com a graça, revestidos com a esperança, revestidos com a fé que há em Cristo Jesus, sabendo que Ele reina, sabendo que Ele é todo-poderoso, sabendo que Ele venceu o mundo e que Ele nos dá vitória pelo seu sangue. Assim sendo, lembremos que para tudo isso vai haver um presente majestoso. Quando eu falei de receber de Deus o louvor, não existe nada melhor do que ser proclamado entre anjos, arcanjos, querubins, serafins, toda a criação celestial, e dizer: este padeceu, lutou o bom combate, tombou na batalha, mas pelo poder do sangue de Jesus ele foi levantado e agora ele está aqui de pé, diante de todos vós. O próprio Deus vai falar isso. Se você deu um copo de água fria a um desses pequeninos, não deixará de receber de Deus o louvor. Ele vai dizer: este que achava que não servia para nada, um dia ele socorreu alguém com sede. Um dos meus filhos, um dos remidos pelo sangue do meu filho, ele chegou lá e deu água, deu de beber, visitou na prisão, orou por ele no hospital, buscou a paz dele, tentando intermediar uma situação desagradável, salvou o casamento dele com conselhos maravilhosos. Naquele dia, Deus proclamará a tua obra aqui e ela permanecerá para sempre. Sigam as boas obras,
Busque as boas obras, junte tesouro no céu e o Senhor vai se lembrar de ti. Ele não é injusto para se esquecer daquilo que nós fizermos para o louvor do seu nome. Há uma recompensa, diz o Senhor. Não devemos procurar recompensa. O que fazemos ou façamos por gratidão, por amor às almas, por amor àqueles que estão sofrendo, que estão em trevas, que estão trancafiados nas cadeias, as cadeias do tráfico, as cadeias de tanta coisa que nós vemos por aí, os vícios terríveis, atrozes, que estão matando vidas e destruindo famílias. Você não pode fazer muita coisa. A gente sabe que nem todos podem fazer muita coisa, mas há uma coisa, lá no oculto do teu quarto, você e ele só, fala: Senhor, eu posso, tendo as mãos vazias, como o Senhor me encontrar? Posso, tendo as mãos vazias, diante de ti, me apresentar? Dá-me almas. Faça como um grande pregador: Senhor, dá-me almas, porque senão eu serei morto. Eu sou morto. Eu vou morrer. Dá-me almas. E certamente o Senhor te dará a oportunidade, encherá a tua boca de palavra que venha de encontro com aquela alma. Fará com que você tenha um tesouro guardado no céu. Portanto, não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Ainda é tempo, há uma oportunidade. Talvez não muito, mas você está terminando de ver este tratado, está vendo a promessa de Deus e que ela vai se cumprir. Quer estejamos preparados ou não, quer estejamos vigilantes ou não, Jesus virá para arrebatar a igreja. E de nós o que será? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Será que eu não vou entrar nesse casamento, nessas bodas? Eu vou entrar sem presente? Nada terei para apresentar ao noivo? Ah, como nós devemos anelar por este dia. Cristo em nós, a esperança da glória. Assim também, toda a criação que agora geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, na expectativa da liberdade do jugo a que ficou sujeita, todo o céu aguarda a entrada triunfal da igreja para a manifestação da glória dos filhos de Deus, para que o seu louvor se complete. Lembremos então, diante do trono da majestade divina, nós, a igreja, vamos nos apresentar. Seremos galardoados pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Seremos galardoados, um a um. Todos que participarem desta colheita receberá de Deus o louvor. E então, com grande alegria a gente pode cantar: está chegando a hora de partir. E certamente essa hora vai chegar. Desde já, eu aconselho você, comece a anelar por este momento. Comece a clamar a Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.